Olá, pessoal! Na nossa aula de economia do dia de hoje, nós vamos falar sobre economia da tributação de maneira muito especial. Nós vamos tentar entender lá classificação de impostos. E aí nós vamos ver lá os impostos únicos, os impostos ad valorem, vamos ver também, né, os impostos indiretos, tentar diferenciá-los dos impostos diretos, dentre outros. Se você quer entender tudo a respeito dessa temática, acompanha comigo a aula de hoje. Aula de hoje, economia da tributação, classificação dos impostos, impostos indiretos, impostos ad valorem, específico, valor adicionado e impostos únicos. Primeira questão fundamental é a gente lembrar lá o que são os impostos diretos e indiretos. O imposto direto é aquele em que há a coincidência entre o contribuinte de fato e o contribuinte de direito. Lembrando, o contribuinte de fato é aquele sobre o qual incide a carga tributária. E o contribuinte de direito é aquele que tem o dever de recolher ao cofre público a tributação devida. O imposto indireto, o exemplo clássico, é o imposto de renda, ou ainda o IPVA. Observe lá que o imposto de renda de um determinado agente, pessoa física, imaginemos lá o professor Alex, claro que o contribuinte de fato é o professor Alex, e quem tem o dever de recolher ao cofre público o tributo devido também é o professor Alex. Sempre que eu tenho a coincidência entre o contribuinte de fato e o contribuinte de direito, eu tenho um imposto direto, um tributo direto. O mesmo se dá com o IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor. Nesse caso, eu tenho que o contribuinte de fato é o professor Alex, que deverá pagar o tributo devido, e por um outro lado, quem tem o dever de recolher ao cofre público o tributo também é o professor Alex. Resultado, eu tenho um imposto direto. Já no imposto indireto, é aquela situação em que eu não tenho a coincidência entre o contribuinte de fato e o de direito. Exemplo, o professor Alex vai lá e compra um livro de economia. Observe que, pelo menos parte do tributo, quem paga é o professor Alex. Parte do tributo é pago, né, pelo produtor ou o vendedor do livro. Porém, quem tem o dever de recolher o tributo devido, é claro, né, é o vendedor ou o produtor. E nesse caso, em que há uma descoincidência entre o contribuinte de fato e o contribuinte de direito, eu tenho, portanto, um imposto indireto. Perfeito? Feita essa observação, eu tenho uma primeira categoria de imposto que nós chamamos de ad valorem. O imposto ad valorem é aquele que tem como base de cálculo para o recolhimento e apuração do tributo o valor da operação. O que significa dizer, então, que ele, sob o ponto de vista econômico, ele é interessante para o governo, porque ele acompanha o fenômeno inflacionário. Ou seja, quanto maior a elevação do nível de preço, maior é o valor final da operação e, portanto, maior o valor, né, do tributo a ser recolhido, pelo menos em termos nominais, aos cofres públicos. Tudo bem? E, portanto, eu tenho um tipo de imposto indireto que nós chamamos de ad valorem, cuja base de incidência tributária é o valor do bem ou do serviço. Legal? Então, vem para cá e acompanha comigo. Impostos indiretos, só para a gente lembrar, são aqueles em que não há a coincidência entre o contribuinte de fato e o contribuinte de direito. Primeira categoria, os impostos ad valorem. São impostos indiretos, cuja base de cálculo é o valor monetário da operação, ou seja, incidem como um percentual sobre o preço do bem ou do serviço. Do ponto de vista econômico, os impostos ad valorem acompanham
a variação do nível de preço, preservando o poder arrecadatório por parte do Estado, em contexto inflacionário e ajustando automaticamente a carga tributária ao valor do bem. Imposto sobre circulação de mercadoria, sobre consumo, sobre importação calculado como percentual do valor aduaneiro, são exemplos clássicos desse tipo. Bom, mas eu tenho lá o que nós denominamos de imposto específico. O imposto específico é aquele que é calculado sobre uma unidade específica de determinado bem. E nesse caso aqui, né, eu posso calcular um imposto específico, por exemplo, sobre 1 litro de combustível, ou ainda sobre 1 litro de bebida alcoólica. Então, eu tenho um tipo de tributo específico que é calculado sobre uma unidade daquele bem, e não sobre o valor da operação, em termos monetários, daquele bem, quando ele é transacionado, produzido, né, ou revendido dentro do mercado. Então, nesse caso, é por unidade. Então, eu tenho um tipo de imposto que nós chamamos de imposto específico, que incide sobre unidade do bem, independente do seu valor, ou seja, do seu preço. Perfeito? Olha para cá. Eu tenho um outro tipo, que é o imposto específico, que são impostos indiretos, cuja base de cálculo é a unidade física do bem, independente do preço. Economicamente, esse tipo de imposto é utilizado quando o objetivo é controlar o consumo ou desestimular determinados produtos, especialmente aqueles que são associados à externalidade negativa. Então, o Brasil pode aplicar, por exemplo, impostos específicos, né, sobre o tabaco. O tabaco ele gera uma externalidade negativa no prejuízo da saúde do tabagista, mas também do fumante passivo. Prejudica o ar, o meio ambiente daqueles que estão no entorno daquele que consome tabaco. Então, eu posso instituir um imposto específico sobre o tabaco, por unidade, independente do valor de produção ou comercialização desse tipo de bem. O mesmo pode ser aplicado para controle de combustível ou da produção e consumo de bebida alcoólica. Legal? Eu tenho um outro tipo de tributo, né, que é o imposto sobre valor adicionado. Mas só para a gente revisar aqui. Eu tenho lá, né, que a arrecadação ela não acompanha automaticamente a inflação. Ficou faltando aqui. Vamos incluir. E os exemplos são a tributação sobre combustíveis por litro, sobre bebida alcoólica por volume ou sobre cigarros por quantidade. Mas eu posso pensar nos impostos sobre valor adicionado. Um dos maiores problemas, né, de uma determinada carga tributária bruta é quando eu tenho os chamados impostos em cascata, que são cobradas em várias etapas do processo produtivo, onerando o produto final, tornando o produto mais caro para o consumidor interno, tirando competitividade do produto para o mercado externo, onerando o produtor ou o vendedor daquele bem e desestimulando a atividade econômica. Ao mesmo tempo, a gente tem um sistema que, ao cobrar em várias etapas da cadeia produtiva, né, ela acaba desestimulando a produção. Bom, o Brasil tem então agora, com a reforma tributária, a instituição do imposto sobre valor agregado em mais larga escala. E, portanto, ele é cobrado apenas sobre o valor agregado em cada uma das etapas de produção. E isso permite, inclusive, um sistema de autofiscalização entre os agentes privados que querem, obviamente, ter o valor correto da etapa anterior para não ter que pagar mais tributo na sua cadeia produtiva
na etapa de produção em que ele se encontra. E assim o sistema é considerado autofiscalizatório, já que o crédito, né, tributário que foi recolhido na etapa anterior, obviamente, servirá como base para verificar se o valor agregado na etapa posterior, evitando-se, portanto, que etapas seguintes sejam tributadas de maneira inadequada. E assim, o sistema, né, ele é apenas na tributação do valor agregado em cada uma das etapas de produção. Perfeito? Olha para cá. Incide apenas sobre o valor que é acrescentado em cada etapa da cadeia produtiva, evitando, portanto, a tributação em cascata. Os impostos devidos em cada fase corresponde à diferença entre o imposto incidente sobre a venda e o imposto pago na aquisição anterior. O objetivo econômico central é garantir a neutralidade tributária, evitando distorção na organização da produção e reduzindo o incentivo à verticalização artificial das empresas. Permitem crédito do imposto pago nas fases anteriores, facilitando a transparência tributária. Observe lá que eu tenho também o imposto único. O imposto único é aquele que incide em uma única etapa de produção do bem. Nesse caso, o objetivo, na imensa maioria das vezes, é de sistema de controle, né, de controle da produção de determinado bem. Esse imposto único, ele pode assumir, né, como imposto cuja base de cálculo seja ad valorem, portanto, o valor, o preço do bem, ou ele pode assumir a função específica, por unidade física do bem. Então, o imposto único é aquele que incide numa única etapa produtiva do bem. Ele pode ser cobrado sobre o valor monetário daquele bem, o preço do bem, ad valorem, ou ele pode ser cobrado por unidade física produzida ou transacionada daquele bem, portanto, assumindo a função de imposto específico. Legal? Olha para cá. São impostos cobrados em uma única etapa da cadeia produtiva, geralmente na produção ou na importação. São utilizados quando o Estado deseja simplificar a arrecadação, reduzir custo administrativo ou controlar o consumo de determinados bens específicos, o que é o mais comum, especialmente aqueles com impacto social e ambiental que seja relevante. Podem assumir a forma ad valorem ou específica. O exemplo aqui, né, a tributação sobre bebida alcoólica ou de produtos que tenham como base o tabaco. Bacana? Bom, vamos ver então, né, o nosso quadro resumo aqui, que vai sempre dar uma ajuda para a gente fazer uma revisão rápida, né, sobretudo em véspera de prova, e, claro, ver como é que o tema caiu em avaliações anteriores. Então, a banca FCC, né, em 2016, perguntou assim: caso um país decida reduzir a tarifa ad valorem até então existente sobre uma mercadoria específica, como resultado haverá. Então, lembrando, né, a ad valorem é aquela que incide sobre o valor do bem. Opa! O valor do bem. E, portanto, sobre o preço do bem multiplicado pela quantidade. Perfeito? Tranquilo? Então, vamos lá. Caso o país decida reduzir a tarifa ad valorem até então existente sobre uma mercadoria específica, como resultado haverá a elevação do preço interno da mercadoria,
Se eu estou reduzindo a tributação ad valorem, que incide sobre o preço, a tendência é que o preço interno dessa mercadoria fique mais barato e não mais alto. Portanto, letra A, incorreta. Redução da quantidade demandada no país da mercadoria. Observe, se eu estou reduzindo os impostos, a tendência do preço desse bem é cair. Pela lei geral da demanda, quanto menor o preço, maior a quantidade demandada. Então, não haverá redução da quantidade demandada no país, e sim um aumento. Alternativa incorreta. C. Redução do excedente do consumidor se o preço cair. O que é o excedente do consumidor? Não é a diferença entre o preço que o consumidor estaria disposto a pagar e o preço que ele efetivamente paga. Então, vamos lá. O que é o excedente do consumidor? Não é dado pela diferença entre o preço que ele estaria disposto a pagar e o preço que efetivamente ele paga. Então, vamos lá. O professor Alex estaria disposto a pagar R$ 200 pelo livro, mas o professor Alex pagou R$ 130 pelo livro. O que é o excedente do consumidor? Não é dado pelo preço que ele estaria disposto a pagar, menos o preço efetivamente pago. Portanto, excedente do consumidor, 200 menos 130, excedente do consumidor, igual a 70. Se o preço cai, vamos supor que o preço tenha caído para 100, o excedente do consumidor do professor aumenta. Concorda? Então, não é redução do excedente do consumidor se o preço cair. Vamos supor que o preço tenha caído para 100, então aqui, né, trocando de cor para a gente entender. Se o preço, em vez de 130, ele cair para 100, o excedente do professor não é mais 70, e sim 100. Então, o meu excedente aumentou e não diminuiu. Correto? Vamos para a letra D. Elevação do excedente do produtor se o preço se mantiver inalterado. Ora, se o preço se mantiver inalterado, o excedente do produtor não será alterado. Por quê, professor? Vamos lá. Excedente do produtor é igual ao preço, né, que efetivamente ele recebe e, obviamente, o preço que é pago pelo consumidor, correto? Ora, se o preço foi inalterado, não haverá elevação do excedente do produtor. O excedente dele será o mesmo, porque o excedente do produtor não é exatamente o preço, né, de custo menos o preço de venda. Preço de custo menos o preço de venda. Se o preço não foi alterado, o excedente do produtor não foi alterado. Ok? Redução da arrecadação do governo. Se eu reduzir, né, a tarifa ad valorem, eu tenho que o valor recebido da arrecadação pelo governo, a tributação não é preço que multiplica a quantidade? Ora, se eu reduzir a tarifa, né, obviamente, né, ela incide sobre o preço do bem vai cair, a arrecadação tributária vai cair. Gabarito, nossa letra E. Ok? Vamos para a próxima. Segunda questão, 2018, Sesgran Rio. Quando o governo aumenta o imposto de importação ad valorem de uma mercadoria produzida numa indústria que funciona em condições perfeitamente competitiva. Portanto, concorrência perfeita.
Os principais impactos setoriais na economia local são, vamos lá. Primeiro, eu aumentei o imposto de importação ad valorem de uma mercadoria produzida numa indústria que funciona em concorrência perfeita. Então, aumentei o imposto de importação. Então, o produto importado teve aumento de imposto. Se ele teve aumento de imposto, ele vai ter, teoricamente, aumento de preço, correto? E agora eu pego o produto nacional, que não foi tributado. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá. Quando o governo aumenta o imposto de importação ad valorem de uma mercadoria que é produzida numa indústria que funciona sob condições perfeitamente competitivas. Portanto, o produto ele tem substituto próximo no mercado doméstico. Então, ele tem aqui uma produção nacional. Os principais impactos setoriais na economia local, ou seja, no país, são níveis de produção, consumo e excedente do consumidor inalterado, errado, né? Há uma tendência muito clara de que o produto importado com imposto mais alto tem um preço mais elevado, logo eu vou aumentar a produção do bem nacional. Tudo bem? Perfeito? Tranquilo? Por um outro lado, se o produto importado vai entrar mais caro, com preço mais alto, vai haver redução do consumo do produto importado. E, portanto, haverá redução do excedente do consumidor para o produto importado. Tudo bem? Depois, redução da produção, aumento do consumo, redução do excedente do consumidor. Redução da produção, a gente já viu que não. Vai haver aumento da produção local, aumento do consumo não, né? Porque esse produto vai entrar com preço mais caro, vai haver redução de consumo, redução do excedente do consumidor, ok. Redução da produção, não, a produção doméstica vai aumentar. Redução do consumo, ok. Redução do excedente do consumidor também, porque ele vai pagar mais caro pelo produto importado. Aumento da produção doméstica, local, redução do consumo do produto importado e redução do excedente do consumidor, já que ele vai pagar um preço mais caro. Gabarito, nossa letra D. Aumento da produção, legal. Redução do consumo, legal. Aumento do excedente do consumidor, não, porque o consumidor vai pagar mais caro pelo produto importado, ok? Bom, nesse sentido, então, gabarito, nossa letra D, né? E sendo assim, se eu vou aumentar a produção aqui, né? Obviamente, há um benefício para a indústria local. Conferindo aqui o gabarito, primeira questão, letra E, segunda questão, letra D, e com isso, encerramos essa nossa aula por aqui. Um abraço forte para você e bons estudos!